Olá, eu sou o Fefito e tô toda semana aqui no UOL para falar de programação de TV. O assunto dessa semana é A Fazenda. Conforme-se até ela chegar ao fim, essa que é a edição mais bombada dos últimos anos vai virar assunto recorrentemente no noticiário de televisão. Não tem como, até porque essa edição, sendo a maior edição dos últimos anos, como eu acabei de falar, ela é a maior audiência dos últimos 10 anos de A Fazenda, ela tem despertado muita controvérsia, não só pelos participantes que estão lá dentro, mas também pelo andamento do jogo. Tô aqui pensando e vamos discutir juntos. Será que A Fazenda não poderia dar ainda mais audiência e ser um sucesso maior do que já é? Vamos conversar sobre isso logo depois que você assinar as notificações aqui e ativar o sininho. Vambora? Então tá bom. É o seguinte, A Fazenda é o maior sucesso da Record dos últimos 10 anos. É o único programa da Record atualmente que dá 2 dígitos, inclusive vence a Globo por muitos minutos consecutivos. Em dado momento, chega a abrir vantagem de mais de 1 ou 2 pontos sobre a Globo, dependendo da atração que ela enfrente. Então, por que será que A Fazenda ainda desperta tantas críticas? É muito simples. A Fazenda poderia bombar ainda mais, não fossem tantas interferências no jogo. Vou apontar aqui, 3 razões para bombar ainda mais A Fazenda, se a Record corrigir o curso dela. A primeira são as interferências no jogo. Marcos Mion se destacou nos últimos anos como um grande apresentador à frente do Legendários, mesmo na época da Band, da MTV, ele já mandava muito bem. E A Fazenda fez com que ele se achasse. Ele é um ótimo apresentador de reality show, mas também acaba tendo que cumprir algumas obrigações, como dar recados mandados diretamente pela direção. Primeiro, esculachou a Narizinho por sua performance como fazendeira. Depois, resolveu dar uma acalmada na Jojo Todinho, sugerindo que ela evoluísse como ser humano, dizendo que ela tinha uma personalidade muito explosiva. O que isso resultou? Isso resultou na Jojo calma, pacífica, aliás, abatida nos últimos tempos, se a gente for parar pra pensar. Jojo agora resolveu virar um ser de sabedoria, um ser iluminado, e a gente foi quem perdeu com isso. Perdemos muitas tretas. As tretas da Jojo que estavam em ascendência e despertando cada vez mais interesse do público sumiram do jogo por causa de uma interferência completamente desnecessária do apresentador a mando da direção. A Fazenda tem que entender que o jogo anda melhor se não tem direcionamento de fora de maneira tão explícita. Um outro fator, o segundo fator que pode fazer com que A Fazenda bombe ainda mais em audiência é o Play Plus. É muito louco que se ofereça um reality show com 24 horas de exibição para você ver tudo o que acontece lá dentro, quando você não vê tudo o que acontece lá dentro. Quem assina o Play Plus, a plataforma digital lá da Record, que exibe A Fazenda 24 horas por dia, tem uma única câmera. As brigas são cortadas, normalmente para o curral, para fora da sede, ou para alguém fazendo algo como cozinhar, ou nada, contemplando a vida. No BBB, a gente tem câmera até dentro do confessionário para ouvir, por exemplo, a produção falando. E nada disso abala a audiência do programa. Pelo contrário, a gente quer ver como a edição vai mostrar, a gente quer rever os barracos e quer ver o que a gente não estava vendo ao mesmo tempo que via uma das câmeras. Portanto, se desenha ali uma trama de jogo que não se perde em audiência. Pelo contrário, só acrescenta. Afinal, nem todo mundo consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E vamos combinar, né, que oferecer 24 horas por dia vendo tudo, sem mostrar tudo, não é lá a maneira mais legal de se vender um serviço. O Play Plus podia melhorar e muito, e podia alavancar a audiência da Record e de A Fazenda de maneira muito simples. É só entender que tem pessoas ali dentro que falam palavrões e que brigam, e é inevitável. Aliás, isso é o grande material do reality show. Por fim, terceiro fator aí que pode ajudar a levantar a audiência de A Fazenda é investir em provas mais diretas e menos complexas. E embora as provas sejam muito divertidas de assistir, parece que elas começam na Fazenda e terminam no Hoje em Dia, no dia seguinte. Tem prova que você tem que atirar uma bolinha, como foi essa semana, pegar um balde, misturar uma tintura, montar uma escada, colocar água no balde, fazer a fórmula de Bhaskara, calcular a raiz quadrada de 264 e ainda escrever um soneto. Parece que essas provas nunca têm fim. Se a gente tem provas mais objetivas, a gente vai também
ter uma audiência mais ansiosa pela resolução delas. Agora, claro, essas provas podem ser intercaladas por algumas fases, por exemplo. Da mesma maneira, a gente tem que entender que o reality show é reality. Não faz o mínimo sentido exibir na segunda-feira uma prova feita no domingo à tarde. Os programas de domingo à noite, aliás, têm parecido mais uma grande propaganda do TikTok do que qualquer outra coisa. Não tem acontecido nada muito útil aos domingos. A edição de A Fazenda ela é tão ralentada que a gente vê coisas com mais de 24 horas de atraso. Não valia a pena dar uma investida em editores e fazer o jogo andar em seu ritmo? Podia pelo menos atrair mais gente a saber que tá vendo as coisas em tempo próximo do real. É isso. Essas são algumas das minhas dicas para que a Fazenda bombe ainda mais em audiência. E você, tem mais dica? Comenta aqui nos comentários, ativa as notificações e a gente se vê muito em breve. Você fica pelo UOL. Tchau! UOL.